Meu noivo me fez fazer cirurgia plástica apenas para ficarmos noivos, agora quero cancelar o casamento. Quero esclarecer que não, este não é um post falso. Este é meu primeiro post no Reddit. Senti-me compelida a buscar uma perspectiva externa porque não confio em ninguém na minha vida pessoal. Ninguém sabe que fiz essa cirurgia. Estou feliz por ter postado isso e realmente agradeço o feedback de todos. Sei o que preciso fazer, mas não é fácil. Farei uma atualização em algumas semanas. Eu estou noiva do meu noivo há 6 meses e vamos nos casar na próxima primavera. Nosso relacionamento não foi fácil, namoramos por 2 anos antes de ficarmos noivos e ele terminou comigo uma vez por 5 meses. Agora estou muito confusa, houve um tempo em que estava ansiosa para ficar noiva dele e agora estou perdida. Primeiro, tive que dar um ultimato para ficarmos noivos, ao qual ele respondeu que não havia me pedido em casamento até então por causa de algo na minha aparência que não o atraía. Ele me pediu para fazer uma cirurgia plástica específica para corrigir isso e que ele pagaria, e só então ele estaria disposto a ficar noivo. Então, fui em frente e fiz a cirurgia. Enfim, ficamos noivos e ainda posso perceber que ele não está tão atraído por mim porque a cirurgia não fez muita diferença. Não me elogia, não me toca realmente ou toma iniciativas comigo. Ele não reclama ou critica minha aparência, mas também não a exalta. Mas isso não é o pior, atualmente estou na pós-graduação e ele trabalha em tempo integral e ganha mais de $500 mil por ano. Ele está pagando pelo casamento e jogou na minha cara em 2 ocasiões como não contribuo com nada, e que basicamente nunca tenho o direito de reclamar de nada porque ele trabalha tanto para pagar as coisas. Reclamei uma vez que sinto que não passamos tempo de qualidade suficiente. Simplesmente não sei se estou cometendo um grande erro em me casar com ele, não quero ser infeliz. E estou tão ansiosa. Não sinto que ele me ama, ele me afasta quando está tendo um dia ruim e não fala comigo. Sinto-me meio negligenciada no relacionamento, mas também não quero ser vítima e considerar que talvez ele esteja certo sobre algumas coisas. Terminar um noivado é tão constrangedor, e este seria o 2º noivado desfeito dele e eu não quero fazer isso com ele. Sinto-me realmente perdida, como devo proceder? Edição, obrigada por todas as respostas, até as rudes que eu precisava ouvir. A cirurgia que fiz foi lipoaspiração das pernas, das coxas aos tornozelos, sempre tive mais peso na parte inferior do corpo. Ele diz que homens financeiramente bem-sucedidos não gostam de mulheres com curvas e lista todos os homens de sucesso que conhece, usando as mulheres deles como referência. Achei que ele estava certo sobre isso e fiz a cirurgia, e ainda estou tentando perder peso porque a lipo não fez muita diferença. Para aqueles que perguntam quais as boas qualidades dele. Inicialmente, pensei que ele era muito gentil, ajuda os pobres e participa de missões médicas. Ele é médico, é engraçado e nos damos muito bem quando as coisas estão boas. E eu amo muito os pais dele e realmente me preocupo com eles, são mais velhos e querem netos e ver o filho casado, acho que eles não percebem o quão mal ele pode ser. Não vou fingir que o dinheiro dele não é atraente. Não cresci com muito dinheiro e vi meus pais lutarem como imigrantes, sempre quis garantir que meus filhos crescessem em um ambiente financeiramente estável. Não é realmente interesse por dinheiro, porque não sou materialista, não me importo com coisas caras, só não quero passar pelas dificuldades que meus pais passaram. Para aqueles que pensam que posso fazer um acordo pré-nupcial ou divorciar-me, nossa cultura e comunidade são muito rigorosas, provavelmente deveria ter mencionado que somos do Oriente Médio, a não muçulmanos. Não nos divorciamos, não é uma opção na nossa igreja. Ele terminou seu primeiro noivado, não ela. Ele disse que ela ficou muito obcecada com o planejamento do casamento e sentiu que uma personalidade diferente dela havia surgido depois que ela garantiu o anel. A atualização. Olá a todos. Não pensei que postaria a atualização tão cedo, mas aqui está. Terminamos hoje. 48 horas após minha publicação inicial e mais de 1000 pessoas me implorando para não me casar. O casamento está cancelado. Foi assim que aconteceu. Ele me buscou porque tínhamos uma sessão de fotos de noivado hoje. Ele está desanimado há mais de 1 mês por causa de um processo judicial imobiliário que ele iniciou. Já faz um tempo que ele me coloca em segundo plano por causa desse processo e não me dá atenção alguma, agindo como se eu fosse um estresse adicional em sua vida. Então, eu já estava farta da atitude abatida dele. Ele começou a reclamar de como não estava com vontade de tirar fotos hoje e que era difícil para ele sorrir, como se sentia drenado e infeliz por causa da casa. Eu literalmente explodi.
com tudo o que aconteceu, não aguentava mais. Eu disse a ele que nunca conheci um homem tão infantil na vida, para ele desmoronar por causa de um processo judicial que ele mesmo iniciou. Ele não é capaz de ser o homem, o único provedor de uma família, para enfrentar os verdadeiros problemas da vida. Ele nunca teve problemas reais na vida. Ele é literalmente um homem infantil. Eu disse a ele que ele nunca reconheceu o quão insano é eu ter feito uma cirurgia apenas para ele me achar mais atraente. Ele nunca valorizou os cuidados e sacrifícios que fiz por ele. Eu assumi a responsabilidade por deixar esse relacionamento se arrastar até um noivado, depois de ele ter me mostrado várias vezes como é inadequado para ser um parceiro de vida. É minha culpa, eu ignorei os sinais de alerta e continuei tendo a esperança de que ele mudaria um dia. Talvez se eu lhe desse um filho, ele passaria a me valorizar mais, talvez me vendo como mãe, ele começasse a me amar. Estou tão aliviada que não durou tempo suficiente para descobrir. Obviamente, não fomos para a sessão de fotos, ele acabou me levando de volta para casa. Infelizmente, desperdiçamos o tempo do pobre fotógrafo. A reação dele durante tudo isso foi mínima. Tão frio, ele olhava para baixo e parecia triste, mas parecia que estava fingindo. Ele disse que sentia muito e que achava que eu merecia alguém melhor do que ele. Ele disse que sua bateria emocional tinha se esgotado. Foi o fim, eu devolvi o anel e disse a ele que nunca mais falaríamos. Quero agradecer a todos que responderam à minha publicação original. Eu li cada uma delas, não posso expressar o quanto me ajudaram a finalmente tomar essa decisão hoje. Vocês realmente salvaram minha vida. Nem estou triste, estou tão aliviada, me sinto mais leve. Muito obrigada a todos. Sou errado por não permitir que meu marido use o armário do meu escritório? Meu marido e eu moramos em nossa casa há mais de 10 anos. É uma casa de 4 quartos e 2 banheiros. Um quarto é o nosso para dormir e afins, um quarto é do meu filho, um quarto é o escritório do meu marido e um quarto é o meu escritório. Tanto meu marido quanto eu trabalhamos em casa. Meu marido veio ao meu escritório esta manhã para conversar como de costume e olhou para o meu armário e disse: "Você realmente precisa se desfazer disso", referindo-se a uma gaiola de furões. Meus 2 furões faleceram este ano e eu ainda não tive chance nem coragem de me desfazer dela, para que possamos guardar coisas da casa lá. Minha resposta foi: "E não, este é o meu escritório e usarei o armário para o que eu quiser, assim como ele usa o armário do escritório dele como quer." Ele então começou a discutir comigo sobre como o armário não faz parte do escritório e que nós deveríamos ter uma palavra sobre o que vai nos armários. Eu disse que isso vale para o nosso quarto compartilhado e qualquer outro armário pela casa. Mas no meu escritório, é o meu espaço, então eu deveria ser a única a decidir o que quero guardar no meu escritório, incluindo o armário, já que ele é parte do quarto. Eu disse a ele que não digo a ele como ou o que guardar no armário dele, então esperaria que ele fizesse o mesmo por mim e pelo meu escritório. Ele insiste que estou errada e que deveríamos usar meu armário para armazenamento doméstico. Estou irritada porque esse homem usa muito mais espaço em nossa casa para guardar suas coisas, roupas, tralhas que ele não quer se desfazer, jogar fora, etc., do que eu uso, e eu sempre respeito o espaço dele e não tento dizer a ele o que fazer com isso. Ele diz que eu tenho todo o direito de dizer a ele o que fazer com o armário no escritório dele, mas sei que isso não é verdade porque ele sempre fez o que queria no armário do escritório dele e nunca me perguntou se eu estava ok com isso, porque eu pensei que ele entendesse que não me importo com o que ele faz com seu próprio espaço. Ele agora está usando o armário do escritório dele para suas roupas, o que nunca pedi que ele fizesse, e ele disse que fez isso para que eu tivesse mais espaço para minhas roupas no armário do quarto compartilhado. Mas eu não precisava de mais espaço no armário para as minhas coisas. Antes de usar o armário do escritório dele para suas roupas, ele usava para seus projetos de jardinagem, como uma estufa. Mas agora ele fica me incomodando para limpar meu armário do escritório para que ele possa colocar coisas domésticas lá que ele quer. E eu disse a ele claramente: "Não, este é o meu quarto e eu deveria poder fazer o que quero e guardar o que quero no armário." Ele insiste que o armário não faz parte do meu escritório e que o armário é um armário doméstico, assim como o armário do escritório dele é, e que ele deveria ter uma palavra sobre o que vai no meu armário. Sou bastante firme sobre isso e disse a ele que ele pode guardar o que quiser de coisas domésticas que quisesse guardar no meu armário no dele. Meu gerente geral ignora várias violações do Código de Saúde depois que eu as aponto para ele, e isso acaba voltando para mordê-lo da maneira mais espetacular possível. No início da pandemia,
consegui um emprego em uma conhecida rede de fast food dos Estados Unidos. O gerente-geral, um homem alto, robusto e careca, gostou muito da minha entrevista e, desde o começo, disse que me contratou com a intenção de me tornar gerente em breve. Por isso, me esforcei ao máximo todos os dias, provando o meu valor, muitas vezes fazendo o trabalho de uma equipe completa, a cerca de 7 a 8 pessoas, sozinho. Trabalhei arduamente porque meu emprego anterior havia me demitido devido aos efeitos da pandemia na indústria de hospitalidade, a férias canceladas, etc., e eu estava apenas feliz por ter um trabalho. Para me tornar gerente, era necessário passar no exame ServSafe. Geralmente, você seria promovido independentemente de passar no exame, mas, conforme a lei estadual, sempre deveria haver um gerente certificado pelo ServSafe em todos os turnos. Considerando que éramos poucos A3, incluindo eu e o gerente-geral, essa certificação era inestimável, mas estou me adiantando. Um dia, no meio do meu turno, o gerente-geral me abordou com um livro para estudar para minha certificação. Fiquei animado, pois sabia que isso significava uma promoção e um aumento salarial significativo. Estudei esse livro como se minha vida dependesse disso, com cada momento livre do dia gasto no livro. Aprendi rapidamente e avancei bem pelo livro, mas havia um grande problema: quanto mais eu lia, mais descobria que havia muitas violações de saúde no local de trabalho. Muitos desses trabalhadores de fast food não são pagos o suficiente para se preocuparem com a limpeza, a maioria dos lugares se contenta com a aparência de limpeza. Quero dizer, armazenamento inadequado de alimentos, contaminação cruzada, mudança de datas em produtos vencidos, só para citar alguns exemplos. Até tínhamos menores de idade, há 16 a 17 anos, trabalhando na cozinha. Decidi abordar o gerente-geral sobre minhas preocupações, esperando que pudéssemos trabalhar na correção de algumas coisas. Em vez disso, ele me respondeu de forma agressiva e apenas faça o que eu digo. Fiquei chocado. Depois, ele começou a tornar minha vida o mais miserável possível. Ele intencionalmente colocava menos funcionários nos turnos em que eu trabalhava, pois sabia que eu não reclamaria de fazer trabalho extra, e então, quando nossos números caíam porque literalmente éramos 3 fazendo o trabalho de 7 a 8 pessoas, ele me repreendia no início do próximo turno na frente dos meus colegas. Ele ia fundo, me chamando de inútil e todo tipo de nome para me degradar. Normalmente, ele ameaçava meu emprego cerca de 2 a 3 vezes por turno. Comecei a me convencer de que estava errado e que deveria apenas trabalhar mais. Só percebi que não estava fazendo nada de errado quando um dia, durante o turno da manhã, eu trabalhava à noite, passei para verificar algo e vi a gerente da manhã registrar o ponto e depois sair para fumar e tomar café da manhã. Fiquei chocado, pois ninguém dizia nada. Abordei um dos caras da manhã em quem confiava e perguntei se isso era normal. Ele disse que sim, junto com tantas outras coisas que essa gerente fazia e que provavelmente me levariam à demissão imediata. Durante todo esse fiasco, após muitos momentos de desespero em que eu ia ao freezer chorar, consegui e passei no exame ServSafe. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Se minha vida era miserável antes, não tenho palavras para começar a descrever como ela se tornou depois de obter a certificação. Aparentemente, e não tenho como verificar isso, o gerente-geral se sentiu ameaçado por mim e intensificou minha miséria. Esqueci de mencionar que, em uma tentativa de economizar dinheiro para que seus números parecessem bons, ele literalmente fazia alguns funcionários trabalharem dias sem receber. Deixe-me explicar, percebi que alguns funcionários trabalhavam em dobro 5 dias por semana e recebiam exatamente o mesmo que os trabalhadores que cumpriam horários normais. Pessoal, escutem-me, trabalho árduo raramente, se é que é, recompensado nos Estados Unidos. Esse homem manipulava os relógios de ponto para basicamente forçar alguns dos funcionários mais ingênuos a trabalharem horas extras e receberem pagamento apenas por 40 horas. Não estou brincando, havia uma jovem, recém-saída do ensino médio, que de alguma forma conseguia trabalhar mais de 70 horas por semana e só recebia por 40. Ela de alguma forma achava isso normal. E aqui vem o pior, enquanto ele manipulava os relógios abusando de alguns desses jovens, ele sempre estava no ponto mesmo quando tinha ido embora. Um dia, tive a audácia de registrar sua saída porque ele não estava, e na próxima vez que ele me viu, ele me deu uma bronca daquelas. Agora vem o karma, e foi doce. O negócio sobre justiça cósmica é que tem um senso de humor e ironia. Lembro especificamente que, em uma das broncas do meu gerente-geral, ele me dizia que eu entraria ali apenas como cliente e não como funcionário em algum momento. Guarde isso em mente porque é importante para mais tarde.
Então, numa manhã de terça-feira aleatória, ainda me recuperando do turno da noite anterior, recebo uma ligação de um dos funcionários da manhã. Ela mal conseguia falar de tão chocada, mas eu entendi que ela estava dizendo: eles acabaram de demitir o gerente geral. Soltei uma risada maníaca que tenho certeza que todo o meu bairro ouviu. Ri até chorar. Aparentemente, a loja estava indo tão mal que chamou a atenção da corporação. Eles enviaram alguns caras para fazer uma auditoria e, veja só, eles apontaram todas as violações que eu já tinha apontado para o gerente geral. Foi tão grave que eles o demitiram na hora. Os caras da corporação se tornaram nossos gerentes gerais interinos. A loja teve que ser fechada por alguns dias para consertar a bagunça que tinha se tornado. Veja só, lembra como o gerente geral disse que um dia entraria na loja como cliente, não como funcionário? Pois bem, adivinha quem acabou aparecendo para fazer um pedido uma semana após ser demitido? Quase torci o tornozelo correndo para o balcão para atendê-lo com um sorriso sarcástico. Para piorar a situação dele, sua esposa o deixou depois que ele foi demitido. Aparentemente, ele tinha um relacionamento com a gerente do turno da manhã. Agora tudo fazia sentido. Como ela conseguia se safar de tudo? Só descobrimos porque ela usou o telefone dele para mandar uma mensagem para o grupo de trabalho do trabalho expondo o caso e nos dizendo que esse homem tinha contraído uma doença por conta do relacionamento. Foi ótimo ser validado e vindicado por tudo que apontei. Nas semanas seguintes, passamos por alguns gerentes gerais de lojas vizinhas que vieram para ajudar. Eventualmente, as coisas melhoraram muito. Deixei o emprego alguns meses depois por motivos de saúde e consegui um trabalho melhor que pagava o dobro do que eu ganhava lá. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.